Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Olha eu aqui de novo, pastor Túlio César, para junto com vocês crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. E de que maneira? Por meio de uma compreensão das Sagradas Escrituras. E este é o intuito de nós estarmos aqui, com essa série de estudos que tem por tema Conhecendo Bem a Minha Bíblia. Desta maneira, se você conhecer bem a sua Bíblia, você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E se você gostar dos nossos vídeos, compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a estas informações. Se inscreva no nosso canal, acione as notificações para estar recebendo os próximos vídeos e que você seja muito abençoado. Acredito eu que esta temática, conhecendo bem a palavra de Deus, ela é muito pertinente nos dias de hoje. Porque em todo momento no cenário evangélico tem surgido pregadores, pregadoras, bispos, bispas, apóstolos, apóstolas, profetisas, profetas, a todo instante. Nas redes sociais, a todo momento entra ao vivo pessoas pregando, pessoas dando estudo, pessoas dando revelação, entregando profecia, o tempo inteiro. E assim como nos tempos do profeta Oséias, que Deus estava conclamando o seu povo para o conhecimento genuíno da palavra, inclusive o próprio Oséias disse que o povo perecia por falta de conhecimento, e ele disse, conheça ao Senhor e prossigam em conhecer ao Senhor, dizendo que esse conhecimento de Deus é algo gradativo, é algo progressivo, e neste momento Deus vai te revelando as coisas dele, a verdade dele, inclusive o seu próprio caráter. Quando você vai crescendo assim, desta maneira gradativa, sadia, Deus vai se revelando. Mas muita gente tem procurado as redes sociais aí, trazendo aí verdadeiras diabruras, com formato de profecia, de palavra de Deus, de revelação, e tem enganado a muitos. Porque muitos estão fugindo do princípio básico de sobriedade e de vigilância que o Senhor Jesus Cristo determinou em Mateus 24, no seu sermão profético. Quando ele disse, cuidado para que ninguém vos engane. Nesses últimos dias aparecerão muitos em meu nome. Diante dos sinais da vinda do Senhor, que tem se intensificado no cenário mundial, a todo momento, a todo instante, nós estamos vendo esses sinais. As pessoas estão surgindo juntamente com eles. E pessoas estão sendo enganadas a todo momento. Então, aqueles que não estiverem firmados no genuíno evangelho, na sã doutrina dos apóstolos, eles vão ser enganados. Já estão sendo enganados. E pessoas aí com uma performance sobrenatural, colocando o nome na mão de revelação, debruçado em cima de uma arca da aliança, com uma veste sacerdotal e fazendo um monte de firula, sabe? Um monte de performance, e isso tem cativado as pessoas, chamado a atenção das pessoas. E essas pessoas recebem muitos seguidores e cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E as pessoas vão sendo enganadas. Só que lá no caso do profeta Oséias, ele deixa bem claro que nem tudo que é sobrenatural vem de Deus. Porque o povo lá estava procurando um pedaço de madeira e a vara lhe dava resposta. Oséias capítulo 4, verso 12. E aí Deus vai dizer o porquê. Quem é que estava dando a resposta? Era o pedaço de madeira? Aí Deus disse, não, porque eu coloquei um espírito de prostituição no meio deles para os enganar. Então muitas pessoas estão sendo enganadas aí. A todo instante. E coisas aí, sabe, é uma performance sobrenatural, umas coisas estranhas que não existem na Bíblia. Nem o próprio Jesus teve a oportunidade de fazer. E essas pessoas hoje estão fazendo isso, certo? Indicando que obras maiores do que eu fiz, vocês farão. E ainda dizem isso, usando o texto básico lá do capítulo 14 do Evangelho de João, para dizer que há coisas novas que Deus está fazendo, exatamente porque nós estamos no século 21 e não mais nos tempos bíblicos. Então as coisas têm que estar se renovando constantemente, mas passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Os princípios deles são eternos e perpétuos. Então, por esse motivo, irmãos, que nós estamos aqui para contribuir para que as pessoas não sejam enganadas.
A semelhança daquele beija-flor que viu a sua floresta pegando fogo, e ele ia lá no riacho, pegava uma gotinha e lançava lá no fogo. Pegava uma gotinha e lançava lá no fogo. E veio um elefante e disse: deixe de ser idiota. Você, com esse seu sacrifício de tolo, você não vai conseguir apagar esse grande incêndio que está aí. Mas o beija-flor disse: eu sei que eu não vou conseguir apagar o incêndio, mas pelo menos a minha parte eu vou fazer. Então nós estamos aqui, a semelhança desse beija-flor. Eu sei que é um incêndio que já tomou conta, eu sei que é uma coisa que está se alastrando a todo dia, mas nosso intuito aqui é fazer como um beija-flor a nossa parte. Então nós estamos partindo de princípios muito simples da interpretação para que você não possa ser enganado, tá certo? Eu tenho certeza que se você gostar, você se inscreva e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. E nós entendemos que não só pelo cenário mundial, não só pelo momento vivido no meio evangélico, dessas pessoas terem surgido aí a cada dia, mas também porque Paulo, escrevendo a segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo de número 15, ele diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, para manejarmos bem a palavra da verdade, nós precisamos seguir alguns princípios. E nos vídeos anteriores eu já falei o que você precisa saber, o que você precisa ter e agora o que você precisa seguir. O que você precisa seguir são princípios básicos da interpretação bíblica. Entendemos que tudo isso tem que ser regado, certo? E aqui vai o meu conselho para você, com uma vida de oração e dedicação da leitura da palavra. Sem esses dois, é impossível agradar a Deus. E, consequentemente, a compreender as suas palavras. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos partir desse princípio. Tudo isso aqui são colaborações, contribuições para uma vida de oração e dedicação da leitura do texto sagrado. Tá certo? Então, para manejarmos bem a palavra de Deus, temos que ter alguns princípios. Certo? E agora nós estamos falando sobre os princípios básicos da interpretação, falando por regras. E nós já estamos aí no total de 4 regras. Mas eu gostaria de me deter um pouco mais, estender um pouco mais sobre a última regra falada no Conhecendo Minha Bíblia, parte 7, que foi a regra que fala da seguinte forma: será que todos os exemplos bíblicos eles devem ser acompanhados por nós, devem ser imitados por nós? Eu deixei essa pergunta e lá eu fiz algumas explicações. Será, irmãos? E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem muita gente que tem vivido experiências pessoais, tem muita gente que tem uma verdade própria, uma justiça própria, que não quer se render de maneira nenhuma à verdade absoluta da palavra de Deus, mas considera as suas experiências, suas verdades, suas compreensões, ainda que não seja uma compreensão bíblica, mas uma compreensão que ele tem acerca da Bíblia. Entendemos que também o seu caráter, as suas emoções, os seus sentimentos, ele vai influenciar naquilo que você entende da Bíblia. Ele vai influenciar naquilo que você está precisando no momento. Ela vai ser uma influência muito negativa, certo? Que vai confrontar muitas vezes as verdades bíblicas. E vocês conhecem pessoas que são assim, com as suas frustrações, suas questões pessoais, suas derrotas, certo? Suas coisas mal resolvidas, os problemas que foram silenciados e não resolvidos. Isso vai influenciar na compreensão sadia das Sagradas Escrituras, muitas vezes até confronta. Então, a última regra que eu falei é que diz que os exemplos bíblicos, eles só devem ser imitados por nós, aqueles que vêm amparados de um mandamento. Tem exemplos bíblicos que não precisam ser seguidos, jamais. E tem outros, quando ele vem acompanhados de um mandamento, nós devemos segui-lo sim, porque tem uma ordem expressa. Como, por exemplo, irai, mas não pequeis. Não se deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. São mandamentos: amai uns aos outros, orai sem cessar.
São mandamentos que vêm, certo? Exemplos bíblicos que vêm com mandamento, amparando aquele conselho. Então esses nós devemos seguir sim. Mas existem outros exemplos que às vezes as pessoas querem utilizar-se justamente por causa de um problema que elas estão enfrentando na questão pessoal. Questões de temperamento, de sentimentos influenciam muito, porque o coração não se quebranta ao ponto de se submeter às Sagradas Escrituras e de se render totalmente às verdades eternas que contém nelas. Mas querem muitas vezes se rebelar, querem muitas vezes encontrar respaldos na Bíblia, à luz de exemplos de alguns personagens, para associar ao seu momento vivido e ali tentar ficar um pouco mais confortável. Porque nós sabemos que o cristão, aonde ele está, ele é o centro das atenções. E tudo que ele fizer, tudo que ele vinha a fazer, vai virar comentário, vai virar ali um momento onde as pessoas vão julgá-los, onde as pessoas vão olhar direitinho e vão questionar certas coisas. Por isso que o povo de Deus tem que ser um povo diferente, tem que ser um povo que age diferente, que pense diferente. Por quê? Porque sempre vai acontecer de onde você estiver, as pessoas dizem, rapaz, esse irmão é meio esquentadinho, né? Esse irmão é um pouco revoltado, ele tem umas palavras um pouco duras. Ele não é irmão, ele. Aí as pessoas, às vezes, quando sabem disso, que estão sendo questionadas, elas dizem, não, mas eu sou um ser humano normal. E na Bíblia você vai ver pessoas que se iraram também. O próprio Jesus se irou. E Pedro também, que teve um momento de ira, foi lá e cortou a orelha do soldado. João Batista, que gritava, raça de víboras e tantas outras coisas. Então eles pegam esses exemplos, certo? Que estão em contextos diferentes e tentam associar ao seu modo errado de viver. Em vez de dizer, eu estou com problemas, eu sou uma pessoa de temperamento forte, eu sou uma pessoa ferida emocionalmente, eu sou uma pessoa que eu me decepcionei, me frustrei com pessoas e hoje eu tenho dificuldade de relacionamentos, tá certo? Então eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. E se for alguma questão relacionada à ira, pedir perdão, me perdoem, gente. Esse não é o exemplo que eu deveria dar a vocês, mas eu sou um ser humano dotado de alguns sentimentos que precisam ser trabalhados, que precisam ser transformados. Então nesta área da minha vida, eu ainda sou derrotado, não consegui vencer o meu temperamento forte. Temperamento forte nada mais é do que falta de mansidão e domínio próprio. Mansidão e domínio próprio é uma obra espiritual, uma obra sobrenatural, uma dádiva de Deus na vida dos seus filhos. Então, quando nós o temos muito assim aflorado, é falta do fruto do Espírito. E se é falta do fruto do Espírito, nós temos que lembrar do Senhor Jesus Cristo lá em Laodiceia, para aquela igreja lá do Apocalipse, quando ele disse no capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava de fora da vida da igreja em alguns aspectos, porque os irmãos eram mornos, segundo lá o texto. Já que sois mornos, nem crente, nem quente, nem frio, mas sois morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Jesus Cristo não estava falando para ímpios, e sim para crentes. E isso mostra que existem algumas coisas na nossa vida, alguns departamentos que Jesus Cristo possivelmente esteja de fora. Que naquela área nós somos morno, no temperamento eu sou um pouco morno, nas questões emocionais eu sou morno, nas outras questões de relacionamento também sou morno, tenho dificuldade. Nem sou quente, nem sou frio, mas eu sou morno. Então Jesus Cristo está de fora, batendo na porta, querendo entrar constantemente na nossa vida. E nós ainda não abrimos a porta para que ele pudesse entrar e mudar este quadro. Então nós somos derrotados. A prova disso é quando você pega o seu carro, mesmo indo em direção à igreja, recebe uma fechada de alguém e você de repente ali começa um xingamento, começa a dizer coisa, começa a falar coisa. Então essa questão do seu temperamento, você é derrotado. Em casa mesmo, quando você é questionado, no trabalho, seja onde for, um momento em que você deixa fluir esse temperamento é porque Jesus Cristo está de fora dessa área
da sua vida. Se você é uma pessoa extremamente frustrada, desanimada, Jesus Cristo está de fora dessa área da tua vida. Por isso que você está desanimado, desacreditado, e não tem nada a ver, às vezes, com as circunstâncias vividas, e sim com a questão mais interna que você tem, esse sentimento de incapacidade que toma conta de você. Às vezes é Jesus Cristo que está de fora, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tá, meu irmão? Então, nós temos que rever algumas questões. Só que tem pessoas que, em vez de dizer isso, de ter a sinceridade de reconhecer que tem tais problemas, elas ficam se utilizando. Mas Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado. Pedro se irou. E eu também posso me irar. Não, porque o exemplo de Pedro não vem amparado por um mandamento, por um imperativo. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo disse: Pedro, põe a espada na bainha. O repreendeu. Então quer dizer que se alguém vir aqui de casa mexer com algum dos meus familiares, porque Pedro fez, eu também tenho o direito de fazer? De avançar para cima daqueles que podem vir mexer com alguém da minha família? Não, não existe isso. São exemplos que nós não devemos seguir. Muito pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo disse que nós tínhamos que amar os nossos inimigos. Mas as pessoas ficam amparadas por meio de uma graça que não entende que a graça, tá certo? Que a graça, ela nos deu maior ainda responsabilidade do que a própria lei. Porque de acordo com a lei, o pecado só era considerado pecado quando era pego no ato. O adultério, por exemplo, foi pego em adultério. Pecado, vamos apedrejar, segundo a lei de Moisés. Certo? Mas no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo disse: em verdade eu vos digo. Olha só, no tempo da graça e não da lei, aquele que desejar a mulher em seu coração, já adulterou com ela. Então esta graça idealizadora e romântica, que muitos acreditam viver por ela, é uma graça sem graça, é uma graça antibíblica, porque a graça de Deus, revelada na cruz por meio do sacrifício de Cristo, já disse tudo. É uma graça que exige sacrifício. Foi exatamente que ela surgiu por meio de um sacrifício. Então ela aumenta muito mais a nossa responsabilidade como cristão do que muitos imaginam. Antigamente tinha que ser pego, agora é só pensar e desejar que já adulterou com ela em seu coração. As coisas externas passaram a ficar mais internas. Pensou, adulterou. Então as pessoas não conhecem a graça por esse meio, mas acreditam que são tão agraciadas, que tem uma graça especial sobre a vida delas, que Deus está disposto a passar por cima, inclusive, das próprias leis dele, dos próprios protocolos que ele estabeleceu, porque ele ama muito aquela pessoa. E ele vai continuar com aquela pessoa como ela está. Não, ele recebe você como você está, mas ele se nega a permanecer como você é. Porque o intuito de Deus, o propósito de Deus é transformar em nós o nosso caráter, a semelhança do caráter do Filho dele, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para podermos servir a Deus, Deus diz assim, para você ser meu servo, o coração de vocês tem que ser semelhante ao do meu filho, manso e humilde, como o Senhor disse lá no capítulo 11 de Mateus: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então o que nos falta é mansidão. E a pessoa dotada de uma ira incontrolável, de um departamento que Jesus Cristo continua de fora, ainda não entrou para trabalhar, não foi permitido isso acontecer, porque não houve um reconhecimento para a abertura da porta, e nem está ouvindo a voz, ficam associando coisas, textos fora do contexto. E eu gostaria de analisar um texto aqui que é vamos dizer assim, o best-seller, que as pessoas costumam usar para aqueles que são um pouco mais esquentados, aqueles que têm temperamento forte, que brigam e que perdem as estribeiras. Que é aquele momento onde o Senhor Jesus Cristo se irou e entrou no templo e tirou os cambistas dali, os negociadores, depois daquele episódio das bodas de Caná, naquele casamento, no capítulo 2, versículos 13 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo a narrativa de João, nós encontramos este momento. Diz assim: estando próxima a Páscoa dos judeus,
Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas, assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirem estas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destrua este santuário e em 3 dias eu o levantarei. Então o Senhor Jesus Cristo aqui teve um momento de ira. Mas será que este exemplo deve ser seguido por nós ou amparar os nossos erros? Quando assim nós erramos, ele deve servir de amparo? Será que ele verdadeiramente nos abraça quando eu chego em casa irado, gritando com mulher, com filho, com menino, ou no trabalho gritando com os funcionários ou com o patrão, seja com quem for? Sendo eu um cristão, um povo que Deus escolheu para ser diferente, para viver de forma diferente, para que eu pudesse ser uma árvore frondosa que brota os frutos espirituais, para que outras pessoas venham se alimentar, porque a árvore não dá fruto para ela mesma comer, e sim para outras pessoas. Será que aí eu não estou ferindo princípios? E aí, ao mesmo tempo, eu me iro, porque a Bíblia tem um mandamento: irai-vos, mas não pequeis. Então tem uma ordem de você se irar e não pecar. Guardar a sua ira, esperar a poeira baixar um momento e de repente, com inteligência, você ir lá e resolver o seu problema e não silenciá-lo. Mas o Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele teve uma ira que foi justa e existia um propósito e uma justificativa para que ele pudesse se irar. As pessoas estavam fazendo da casa de Deus uma casa de negócio. Não havia respeito, não havia reverência. E o Senhor Jesus Cristo, como sendo Deus homem, ele se revoltou desta maneira. Agora veja que a ira dele não foi uma coisa desequilibrada. O versículo de número 15 diz que ele parou e teceu um chicote de cordas. Ou seja, ele estava completamente ciente do que ele ia fazer. Diante do quadro que ele viu, como diz o versículo de número 14, que as pessoas estavam ali, ele encontrou pessoas vendendo ovelhas, pombas, bois, não é? Então no versículo 15 diz que ele parou um tempinho, pegou as cordas e teceu um chicote. E ele entrou em seguida no templo e começou a expulsar os cambistas, a virar as mesas, derramar o dinheiro e dizer: tirem tudo isso daqui. E existia inclusive uma profecia que dizia que o zelo da tua casa me consumirá. Quando isso aconteceu, os discípulos lembraram que era um cumprimento da profecia e da palavra de Deus. Existia um mandamento, um exemplo. Jesus Cristo estava exatamente fazendo o que existia de escrito, de mandamento, que o zelo da casa consome a gente, da casa de Deus. Então a ira dele não foi uma ira desequilibrada, ele não chegou no templo, viu aquelas pessoas. Você vê que no versículo de número 14 ele encontrou e ele não fez nada. Depois, no versículo 15, ele teceu e em seguida ele voltou e fez o que fez. Se ele tivesse uma ira desequilibrada, um problema emocional, de temperamento, de ira incontrolável, naquele momento que no versículo 14, assim quando ele viu, ele já começava dali. Pegava ali um pedaço de pau, pegava assim uma corda e saía chicoteando todo mundo, derrubando, não. Mas ele viu, preparou o chicote e conscientemente ele foi lá e fez o que fez. Tá certo, meus irmãos? Então não justifica o seu temperamento forte, sua ira pública, quando você resolve dar um show público no seu trabalho, na sua família, no meio das suas amizades. Isso é um problema que você tem, que você precisa resolver. Jesus está de fora desta área, por isso que você constantemente é derrotado por ela, certo? Então não use exemplos, porque a regra é bem clara. Quais são os exemplos bíblicos que nós devemos seguir? Aqueles que vêm amparados por um mandamento, por um imperativo. Esse sim nós devemos praticá-lo, tá certo? E eu gostaria de aplicar um pouco esta palavra aqui. Lembre-se que você é o templo e a morada do Espírito Santo.
Então, não aceite esses cambistas que está negociando dentro do seu coração, que está fazendo você negociar a sua santidade em troca de uma ira sem lógica e sem pé e sem cabeça. Então, construa o seu chicote a partir desse conselho agora e começa a expulsar de dentro de você isso que está negociando a tua santidade, negociando a tua fé, negociando dentro de um templo que não pertence a você, mas pertence a Deus. Certo? Então pega o chicote agora e começa a expulsar da sua vida o temperamento forte, a ira desacerbada, desenfreada, a falta de compreensão com as pessoas, a falta de amor com as pessoas, a falta de um relacionamento sadio, porque você nunca se privou das feridas emocionais, a falta de espiritualidade, a falta do desejo de cultuar, de estar com Deus. Tudo isso muitas vezes são os cambistas que estão negociando dentro de você, tomando esse templo para si próprio, para a carne, para os desejos pessoais, querendo viver da maneira em que querem viver. E lembre que Deus disse: quem destruir este templo, eu também o destruirei. Então, que você construa o seu chicote o mais rápido possível. Tá certo? E pare de ser uma pessoa frustrada. Lute contra as suas frustrações. Lute contra os impedimentos, os bloqueios que você recebeu na caminhada com Cristo. E se liberte agora e deixe o templo livre para que Deus possa habitar dentro dele. Que Deus possa ter te abençoado por meio desse estudo, em nome de Jesus. Fiquem em paz.